Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14, o versículo 27. Vamos ler o 25, tá? Em diante. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, Jesus, ele tem um chamado para todos nós, certo? O evangelho muitas vezes tem sido deturpado. Né? Com o que ele tem sido deturpado? Com uma mensagem fácil às vezes. E essa semana, eu confesso para vocês que eu fiquei muito abalado, né, com um vídeo que está circulando na internet, com 21 cristãos egípcios, lá do país do Egito, né, que foram capturados, foram sequestrados aquele comando muçulmano, esqueci o nome daquele negócio lá. Isso, vocês sabem quem é, né? Falou todo mundo ao mesmo tempo, eu não entendi nada. Mas o Estado Islâmico, tá? Foi sequestrado e eles gravaram 21 cristãos sendo decapitados e eles mandaram uma mensagem para o mundo. Quem viu esse vídeo? Algumas pessoas. Só você buscar no YouTube, até eu publiquei alguma coisa lá na internet, mas você pode ver. E aquilo me chocou, meus irmãos. Se você viu, eu te aconselho até você não ver o vídeo completo, porque é muito forte. Realmente é muito forte o que eles mostraram ali. E eu comecei a pensar, e Deus já estava falando no meu coração, nessa semana, o custo que é servir a Jesus. Porque quando a gente vai entregar a nossa vida para o Senhor, nós temos que pensar qual é o custo, certo? Tem um custo servir a Jesus. Tem um esforço nosso que deve ser feito. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Porque quando você vai construir qualquer coisa, diz a Bíblia, está vendo? A Bíblia diz, você vai construir alguma coisa, você deve fazer os custos para que você não pare a obra no meio do caminho e fique lá uma casa abandonada para o resto da vida. Você então vai construir algo com o intuito de terminar. Mas se você não tiver dinheiro para terminar, se os seus cálculos foram errados, e assim, a palavra usa de exemplo assim, por pessoas que tomam uma decisão por Jesus, mas acabam, pelo andar da vida, se afastando do Senhor. Há muitas pessoas assim, que infelizmente se afastam do Senhor por pouca coisa. E você vai conversar ainda mais na nossa realidade aqui no Brasil, a realidade ela às vezes se afastou porque um irmão não cumprimentou ela, ou ele, né? Não deu a paz. Deu a paz para todo mundo, eu percebi, não deu a paz para mim. Né? Passou meu aniversário, ninguém ligou para mim. Situações como essa. Né? Às vezes uma palavra que foi dita de uma maneira que o outro não gostou. E assim, quem aqui já ficou magoado em situações assim, né? Graças a Deus, que bênção, né? Ninguém levantou a mão, todo mundo aqui curado, ninguém tem o coração peludo, né? Ninguém aqui tem o coração peludo. Mas Jesus está falando aqui de um alto preço, e ele chega a falar, e eu imagino que se você não prestou atenção nesse detalhe, ele chega a falar da família. Você prestou atenção ou não? Aquele que não renunciar, irmãos, marido, esposa, pai, mãe. O que está querendo dizer ali? Que você tem que abandonar os seus familiares? Não. Está querendo dizer que existe um nível de prioridade. Quem que é primeiro na nossa vida?
Se você chegar a negociar a sua fé por qualquer pessoa, não importa o nível que ela é na sua vida, Jesus diz que você não serve para ser um discípulo dele. Eu não estou falando nem para ser um discípulo aí de alguém que está aí na cela, não, é discípulo do Senhor. É algo muito sério, meus irmãos, muito sério. Então está falando de um alto preço para aqueles que querem servir ao Senhor. Você quer servir ao Senhor? Meus queridos, diga de coração, se você realmente quer servir ao Senhor. Tem muitas pessoas que, como eu contei aquela historinha, né, que ninguém veio na frente, mas tem muitas pessoas que vêm até o altar entregar a vida para o Senhor. Muitas, a gente tem visto. E graças a Deus a gente tem conseguido cuidar bem dessas pessoas, elas têm permanecido. Mas muitos que vêm aqui entregar a vida para o Senhor, elas vêm, tocam aquela música bonita que toca o coração, né? E ela vem, é tocada, às vezes até chora, alguém abraça ela, e ela volta para o lugar dela como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido na vida dela, mas foi um dia muito especial. E ela sai pelaquela porta e volta para a realidade de vida dela, não tomando consciência do alto custo que ela assumiu. Ela não fez as contas. Ela não calculou se ela ia conseguir honrar esse compromisso, não. Ela não pensou se ela ia conseguir honrar Jesus ou se ela logo ia desistir. E aí logo aparece uma tentação lá fora, às vezes domingo à noite mesmo, ou você saindo da sua célula, surge uma situação e você já logo se afasta do Senhor. Então é alguém que o quê? Não mediu as consequências. Ultimamente, quando eu tenho orado por pessoas que entregam a vida para o Senhor, eu antes de orar, eu já logo pergunto, meu querido, eu sei que você está muito tocado, mas você tem consciência da decisão que você está tomando? Você tem consciência que isso tem a ver, tem a ver com uma mudança muito grande na sua vida? Que você vai ter que deixar muitas coisas pelo Senhor, não por mim? Né? Porque daí as pessoas começam a se converter, o pessoal fala assim, o pastor mudando a cabeça de mais um. Né? Não é verdade assim que as pessoas falam? Mas não é verdade. Porque o pastor não muda a cabeça de ninguém. É o Espírito Santo que vai trabalhando no coração e na mente da pessoa. E a pessoa vai mudando porque Deus está mudando ela. Mas você já parou para pensar na decisão? Não estou falando de você vir no culto, participar do culto. Só ser um participante. Estou falando de você decidir por Jesus. Porque se você assistir aquele vídeo verídico, atual ainda, você vai ver que aquelas pessoas, alguns deles estão até orando. Meu querido, eu tenho certeza que alguns aqui, ou talvez alguns da nossa cidade, vão dizer que aquilo é insanidade. Porque se eles renunciam a Jesus ali, e assumem a fé islâmica, eles não morrem. Mas a Bíblia diz o seguinte, que aquele que me negar diante dos homens, Jesus disse, será negado diante do Pai. Mas Deus é misericórdia, pastor. Mas Ele deu uma palavra, que aquele que negá-lo diante das pessoas, também vai ser negado diante dele. Porque não teve coragem. Né? Fala comigo bem forte assim, coragem. Em Apocalipse, a gente chegou a ler esses textos em um dos domingos atrás. Talvez na ministração do grande dia. E ao texto em Apocalipse que começa assim, ó, e não herdarão o reino de Deus. E entre a lista que mostra ali, cita o covarde. Cita a pessoa que não teve coragem de assumir uma decisão da vida dela. A decisão de servir a Jesus. A decisão de amar Jesus, não importa o que aconteça. Você está aqui, eu não sei como está o seu coração, mas se o seu coração está firme com o Senhor, alguma coisa te afastaria do Senhor? Alguma coisa você negociaria o seu amor por Deus? Eu quero contar uma ilustração para você conseguir dimensionar. Imagina uma pessoa, né, vai se casar, né, duas pessoas vão se casar, e ali, com aquela pessoa que você vai se casar, ela diz assim, olha, você é tudo para mim,
eu te amo e eu vou te amar tanto, tanto, igual eu amo todas as minhas amantes. Mas eu prometo para você que você vai ocupar o primeiro lugar do meu coração. Quem aqui casaria com esse sem vergonha, ou se for o contrário, se for uma mulher, com essa sem vergonha? Quem aqui casaria? Alguém que tem coragem de casar com uma pessoa assim? E dividir o negócio ali? Mas não, você é o primeira. Você falaria, você está de brincadeira, né, pastor? Eu vou casar com uma situação assim? Mas tem muitas pessoas que entregam a vida para o Senhor Jesus e fazem a mesma coisa. E diz para o Senhor, Senhor, eu vou te amar, Senhor. O Senhor vai ocupar o primeiro lugar no meu coração, mas o Corinthians eu não largo. Eu vou te amar, Senhor. O Senhor vai ocupar o primeiro lugar no meu coração, mas aquele negocinho lá não tem como. Aquela mentirinha que eu tenho que contar, faz parte do meu serviço. Não consigo renunciar, Senhor, não posso. Ah, Senhor, mas aquela mulher, eu sei que está errado o meu relacionamento, mas é o amor, Senhor. Eu não... E aí você começa a dar desculpa. Senhor, eu não vou te abandonar. Eu não estou pensando em deixar de ir na igreja. Eu não estou pensando em deixar de ir na célula. Eu só estou dizendo para o Senhor que eu preciso continuar com algumas coisas na minha vida. Aquele vício eu não consigo largar. Senhor, o Senhor sabe, eu preciso dele. Eu fico nervoso, me dá tremedeira, mas daí o vício me acalma. Mas eu amo o Senhor também. Então tem muitas pessoas não medindo o custo. Ela quer o Senhor, quer as bênçãos que o Senhor tem para a vida delas, mas elas não querem assumir a responsabilidade de ser exclusivo do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quero que você anote esse texto e leia na sua casa. Aquilo ali é uma declaração de Deus para a tua vida. Deus escolheu você para você ser exclusivo dele. Deus tem te chamado para ser exclusivo dele. Eu já contei aqui uma história, verídica também, de um casal que eu estava aconselhando. A esposa me pediu ajuda porque o marido bebia demais. E eu fui até a casa, ele começou até a ir à igreja, não falhava um culto. E eu conversando com ele, eu falei assim, você é uma pessoa que eu vejo que é um homem trabalhador. Você ama a sua esposa ou não ama? Eu amo. Eu falei, então tá fácil, vamos pegar essa cachaça e vamos jogar fora. Se você ama ela, então vamos jogar essa cachaça fora. E eu peguei o litrão de velho barreiro, estava cheio ainda. Coloquei na mesa e falei assim, eu posso quebrar? Daí ele falou, ele olhou assim. Eu perguntei de novo, falei assim, me responde. Estava a mulher dele e o velho barreiro aqui. Falei, me responde, quem você ama mais? A tua mulher ou o velho barreiro? Ele fez assim. Eu amo a minha mulher. Mas deixa eu acabar com esse velho barreiro. Eu comprei ontem, pastor. Então, meus queridos, tem muitas pessoas fazendo assim com Jesus. E nós precisamos levantar uma geração transformada. Uma geração que não negocia princípios com o Senhor. Uma geração que ama a Deus acima de todas as coisas. Pessoas que não por causa de uma atividade profissional, ou por causa de alguém dentro da sua casa, ou por causa de qualquer outra pessoa, troque essa pessoa pelo Senhor. A nossa vida com o Senhor Jesus é uma eternidade. Ele é o teu Salvador já? Jesus já é o teu Salvador. Mas a pergunta é se Ele é também o seu Senhor. Ser o nosso Senhor significa que Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida já não é mais de Deus. Mas pastor, eu não consigo resistir à tentação, ao pecado. Mas espera aí. Então Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, porque você não entregou as suas tentações para o Senhor, as suas debilidades, as suas falhas. Você não permitiu ainda o Senhor tocar na sua vida. Você não calculou o custo de servir a Jesus. São pessoas que vivem enganadas, sabia? Pessoas que estão aí, em muitas igrejas, em muitos lugares, oram, elas até jejuam, elas leem a Bíblia, elas participam,
elas se envolvem em tudo, mas elas não estão dispostas a renunciar nada pelo Senhor. Você não precisa renunciar a nada, escuta o que eu estou dizendo para você. Você não precisa renunciar a nada por causa de uma tradição religiosa. Alguém quer impor algo sobre você, dizendo assim, você tem que ser assim, desse formatinho. Não. Você tem que renunciar àquilo que o Senhor te chama a renunciar. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor totalmente, de todo o coração. E eu sei que aqui, meus queridos, são pessoas que têm buscado a Deus. Olha, são alguns visitantes, mas a maioria são pessoas frequentes aqui. Quem está participando de uma célula aqui? Né? Quem vai fazer o encontro com Deus? Olha aí algumas pessoas, né, que já estão aqui. Quem já fez o encontro com Deus? Olha que bênção. Meus queridos, isso tudo é muito bom. Mas o que vai mostrar para o Senhor que nós não estamos vivendo aqui enganados, achando que nós somos algo que nós não somos, é se nós de verdade temos demonstrado para Deus frutos de arrependimento. Sabe o que é um fruto de arrependimento? A sua vida começar a expressar mudanças. Não porque você está com uma camiseta da igreja, né? Quantas pessoas com camiseta da igreja? Não só porque você está com um adesivo da igreja, não porque agora você está andando com uma Bíblia na sua mão, não porque agora você costumou até algumas práticas religiosas, não por causa disso, mas porque as pessoas têm visto Jesus em você. É algo que envolve uma eternidade. Essas últimas ministrações nós temos falado sobre isso, sobre eternidade. Um grande dia. E hoje, quando a gente fala em conversão, nós temos que ser realistas. A conversão é um grande conflito. Um conflito que nós escolhemos ter com o mundo, porque nós começamos a andar na contramão do mundo, esse sistema corrompido, nós não estamos mais dentro dele. E nós começamos também, meus irmãos, a andar na contramão do nosso próprio eu. É o grande conflito. Porque daí alguns desejos nós começamos a tirar da nossa vida. Às vezes pessoas que tinham vícios, situações, pensamentos malignos, começam a lutar contra isso. Pessoas gananciosas, egoístas, orgulhosas, soberbas. Pessoas blasfemadoras, pessoas que murmuravam e assim por diante. Começam a ter uma atitude de conversão. E é isso que o Senhor Jesus espera de você. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite?